E por falar em saudade, quem nunca ouviu falar dos desfiles marcantes da Caprichosos de Pilares nos anos 80? O estilo leve e reverente tinha por trás um professor de matemática que se tornou um dos maiores carnavalescos da nossa folia. A história desse artista e da Azul e Branco se confunde muitas vezes. Em apenas 6 carnavais, na escola de Pilares, o carnavalesco saudadeou o que sumiu do dia a dia, exaltou o nobre sem coroas e feirantes que maldiziam a inflação. Alinhados ao processo de redemocratização do país, Luiz Fernando e a Caprichosos desfilaram enredos críticos e que iam de encontro aos anseios populares da sua época. Uma crônica social e de costumes. O tom que dominava era a ironia e uma aproximação através dos signos cotidianos, se tornando assim um verdadeiro documento histórico do Brasil. Vamos descobrir o legado desse artista que está comemorando 70 anos de vida? Deixem seus bumbuns de fora e venham caprichar com a gente. Solta a vinheta! Luiz Fernando Reis foi um artista que deixou de lado os enredos mirabolantes e históricos. Por isso, nada de viagem às antigas civilizações e histórias milenares. Viu, Beija-Flor? Isso me lembra até um vídeo que você pode ver clicando no card aqui em cima. O carnavalesco ele só precisou de 6 desfiles para mostrar o seu talento. A maior inspiração para sua carreira foram os enredos de Maria Augusta na União da Ilha. O confesso da artista, ele deu sequência aos temas cotidianos, acrescentando o que seria o seu diferencial, a crítica social e política. E o primeiro enredo que ele fez na Caprichoso já demonstrou isso, porque ele escolheu falar da Feira Livre. O desfile se tornou um dos mais antológicos da história do grupo de acesso, ao trazer frutas e legumes de verdade nas alegorias e que, veja você, foram distribuídas ao público num verdadeiro catarse coletivo. O elemento principal dessa sinergia foi o samba enredo do Ratinho, que transformou a Cabrocha Lili em protagonista daquele passeio pelas belezas singelas de uma feira. Coube até uma crítica à inflação que já atormentava os brasileiros. Você já viu a arquibancada desfilar junto com uma agremiação? Pois isso acontecia nos desfiles da Caprichosos e não tinha sol forte que desanimasse ninguém. Sabe aquela vontade de estar na arquibancada e desfilar junto com a escola? Era isso que acontecia nos desfiles de Luiz Fernando e na Caprichosos, que tinha uma sinergia admirável. Foi em desfiles como em Por Falar em Saudade, ao trazer o cotidiano de temas antigos, que Luiz Fernando Reis explorou muito bem o apelo popular e cotidiano de seus enredos. Assim, para falar da saudade de escolher diretamente o presidente, o carnavalesco perpassou desde o bonde, o amolador de facas, o leite em garrafa. Tudo isso num visual anárquico e super poluído. E o samba enredo ajudava a entrar no clima, cheio de piadas e trocadilhos com um falso moralismo que embalava os foliões e a plateia, tanto pela avenida como pela arquibancada. E veja bem, essas críticas que estavam tanto nos enredos quanto nos sambas, elas não vinham só através dos costumes, elas estavam escancaradas na avenida. Como em 1984, quando ele transformou o político Salim Maluf em Milas Fulan, um verdadeiro bobo da corte, que tinha um muro pichado pelas diretas e caricatura dos políticos da época. Se anos antes, alguns desfiles já começavam a fazer críticas veladas ao governo militar, Luiz Fernando Reis ele foi um dos primeiros carnavalescos a fazer uma crítica direta ao regime. Aliás, vamos falar um pouco mais desse desfile de 84. Primeiro, porque ele consolidou uma ascensão da Caprichosos de Pilares, que conseguiu, veja você, furar o time das grandes escolas e se classificar para o supercampeonato daquele ano. E depois, porque esse enredo ajuda a entender como são criadas as narrativas do carnavalesco e como elas são super bem estruturadas. O enredo, se você não conhece, era uma homenagem ao humorista Chico Anísio. Mas nada naquela coisa careta de onde viveu, onde morreu e um enredo biográfico tradicional. O cearense foi transformado no rei do humor e recebia uma corte de grandes nomes da comédia nacional, trajados como duques e barões. O título brincava com o pomposo desfile da Imperatriz no ano anterior, assinado pelo Arlindo Rodrigues. Esse título marcava exatamente a oposição que o Luiz Fernando Reis fazia esse estilo mais clássico de carnaval. Ainda brincava com a falta de luz no retorno da Caprichosa ao grupo especial no desfile anterior. Chama a atenção nessa narrativa exatamente um elemento que se torna fio condutor
que vai aparecer tanto em alas como as alegorias. Isso ajuda a deixar a história mais clara para o público, e o Luiz Fernando fez isso em várias ocasiões. Outro exemplo disso foi em 1986, quando ele fez uma crítica ao imperialismo norte-americano e materializou ela através da Batalha do Canariquito contra uma feroz águia. Para criticar esses hábitos e esse imperialismo americano, isso foi mostrado através dos hábitos infantis e adultos, como quadrinhos, a influência do rock e o fast food. O grande prêmio da escola foi que uma embaixadora estadunidense deixou a Sapucaí indignada com a apresentação. E assim, com o novo sol a brilhar, as escolas fizeram em 1986 seu primeiro carnaval após o fim completo do regime ditatorial. E a influência do trabalho de Reis e da Caprichosos é muito notável nesse ano, porque quase todas as agremiações levaram temas críticos para a avenida, até as mais tradicionais, como Portela e Império Serrano. Já o desfile da Caprichosos, ele infelizmente já não teve o mesmo aspecto catártico e mergulhou numa crítica feroz e pouco aderente, e a escola amargou o 9º lugar. Então vamos lá, recapitulando. Falar de Luiz Fernando Reis é falar de um artista que gosta de se comunicar. A comunicação é um elemento fundamental na linguagem do carnavalesco. Ele mesmo diz que, por ser professor, tem uma preocupação muito forte com a didática. E a gente percebe isso facilmente nos desfiles, sabe como? A palavra escrita é um signo marcante e que aparece em vários desfiles do artista. Parece um pouco um desejo exatamente de sublinhar o que está sendo dito e criar espécie de legendas que complementam o significado das alas e das alegorias. São verdadeiras palavras de ordem, que se tornam verdadeiros cartazes de passeatas e manifestações, e que eu gosto de chamar de estandartes alegóricos. Eles traduzem esse desejo de comunicação e fazem um diálogo com o público ser ainda mais direto. Falando em comunicação, não deixaram de surgir, na mídia, tanto escrita como falada, várias comparações aos desfiles da Caprichosos como um verdadeiro bloco. Esse caráter coletivo é reforçado exatamente pelo desejo do Luiz Fernando em se comunicar da massa, componentes das escolas, para outra massa, o público espectador. E isso foi um fator determinante para o sucesso da Caprichosos, que em 1985 faturou o estandarte de ouro de melhor escola daquele ano. E assim, a gente vai entendendo que a estética do Luiz Fernando Reis ela não tem a ver com beleza nem o que é tradicional. E isso é fundamental para a gente valorizar os desfiles que ele assinou, porque nas suas apresentações pouco importa o alcance visual das formas e volumes a serem percebidos, sabe? Nada de paetês, plumas, brocados. O que importa é uma mensagem a ser passada. A saída do Luiz Fernando na Caprichosos, na década de 80, nos ajuda a entender como o carnaval reagiu a um estilo tão diferente. Eu adoro uma matéria que saiu no Globo e tem um título muito emblemático: Caprichosos se beija-floriza e perde carnavalesco. O fato era que havia um sucesso popular e midiático da agremiação de Pilares, o que resultaria o desejo de melhores condições. Obviamente, ninguém quer ficar em 9º lugar para sempre. Mas para os dirigentes da escola, isso só poderia acontecer se a escola fizesse um desfile sério, já que o estilo do Luiz Fernando Reis era visto como algo menor e engraçadinho, não uma proposta artística como de outros nomes consagrados da folia. E aí que entra a Beija-Flor de Nilópolis. Ela e o seu carnavalesco na época, o lendário Joãozinho 30, traduziam esse luxo que era o único caminho possível para conquistar o título. Agora veja bem, se a Caprichosos tentou se encaixar exatamente na lógica dominante, ela acabou perdendo a sua marca mais singular e seu maior charme, que era a sua comunicação e o seu trabalho cotidiano. Após a saída de Luiz Fernando Reis da Caprichosos, ele tentou aliar seu estilo irreverente com a Imperatriz Leopoldinense. É óbvio que uma escola tão monárquica e histórica como a Certinha de Ramos acabou não aceitando bem um enredo sobre piadas. Mas no ano seguinte, em 1989, o carnavalesco fez uma de suas apresentações mais alinhadas a uma estética tradicional do carnaval. No enredo sobre a consciência negra, ele abusou da estética clássica dos desfiles afros do Salgueiro, bebendo na fonte estética e revolucionária de Pamplona e Arlindo. A boa apresentação só acabou sendo abafada pela briga histórica entre Imperatriz e Beija-Flor naquele ano, um dos mais conturbados da história da folia. Virou, os anos 90 chegaram, Luiz Fernando Reis passaria ainda por Unidos da Tijuca e União da Ilha, em apresentações sem tanto brilhantismo. Nem mesmo a volta à sua amada Caprichosos em 1993 traria ele de volta ao protagonismo. Com o cenário político estabelecido, ou seja, uma estética do luxo, Reis ainda tentou passear mais uma vez por temáticas cotidianas,
como um passeio divertido pelo subúrbio e uma visão alegre da história da Rio Branco. Mas esses temas já não encontraram a mesma aderência dos seus carnavais passados. O fim pouco expressivo da sua carreira, contrariando a explosão inicial, marca a dificuldade do carnaval em absorver outras formas do desfiles para além do luxo e da pluma. Se o julgamento funciona como a legitimação do trabalho, o júri exatamente não reforçou as qualidades artísticas de Reis e deu a ele posições menos interessantes. Logo, menos interessantes também de serem reproduzidas por outras escolas. O que é uma pena. Luiz Fernando Reis é um dos artistas mais originais e importantes que já tivemos no carnaval. Seu estilo foi único, fez de uma escola o símbolo de uma época. O artista abusou do retrato de um país em processo de busca por uma nova democracia, escrevendo crônicas sociais e criticando a política nacional, focando sua produção em temáticas absolutamente corriqueiras, explorando o real e se apropriando de objetos e memórias que todo mundo que estava na avenida conhecia. Para isso, lançou mão de uma linguagem escrita, se preocupando sempre com a mensagem final e nunca com a forma. Nos últimos anos do carnaval, se a gente teve uma urgente volta dos enredos críticos e até a sua vitória na festa, é necessário falar do grande expoente dessa linguagem. Um artista, protagonista e que criou um dos estilos mais relevantes e originais de todos os tempos. Afinal, sua herança permanece no imaginário do público e é urgente sempre para o carnaval. Carnaval sempre é político. Obrigado, Luiz Fernando Reis, e obrigado, caprichosos de Pilares, pela esperança que vocês nos deram em anos tão difíceis.